noite, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Mário? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje a gente está começando o nosso 8º Pode Aparecer, com uma convidada espetacular. E o Marcos vai fazer a apresentação porque ele é o rei das apresentações, né? E eu quero dizer pra vocês, pessoal de casa, que o episódio de hoje é uma verdadeira terapia. E são tantas qualidades dessa mulher que eu acho que vale a pena ser lido, tá? Ela chega para falar e explicar os ciclos da minha, da sua, das nossas vidas. Ela constrói seres humanos desconstruindo os tabus. Ela é uma mulher linda, inteligente, ela é forte, de uma personalidade incrível, empoderada. Ela nos traz a verdadeira consciência do nosso eu. A gente está falando de quem, Emerson? Fabiola Regis! Seja muito bem-vinda, Fabiola Regis! Muito obrigada, Fabiola, por topar essa nossa loucura nesse nosso podcast. Obrigado, Fabiola, pela sua presença, por vir aqui compartilhar um pouquinho, né, da sua experiência, do que você trata, né? Imagina, obrigada eu por participar, por estar aqui com vocês. Eu ouvi vocês antes de vir, né? Peraí, quem é esse pessoal? Deixa eu entender como funciona, né? Claro. Para eu poder estar aqui. Mas é um prazer, eu vi o quanto vocês são assim descontraídos e trazem assuntos sérios de forma leve e tranquila. Eu gosto disso e apesar da gente saber que terapia é algo muito sério, eu gosto sempre de levar também com essa leveza, essa mesma leveza que vocês levam aqui o trabalho de vocês. E que bacana, isso né? é muito bom, sabe? Porque o podcast ele chegou para dar uma desconstruída nas entrevistas mais formuladas e tudo. E obrigado, Nina, que fez a ponte. Fez Assim, esse link, né? um link maravilhoso. Beijo, Nina! Linda, maravilhosa. Bom dia. E Fabiola, você faz terapia? Faço. Você faz terapia? Faço terapia das mais diversas possíveis e terapeuta também surta de vez em quando. Terapeuta também grita com os filhos: menino! Pelo amor de Deus! Vocês também têm tem esse isso, direito, né? Também tem esse direito. E é por aí. E me tira uma dúvida, já que você citou de que você também faz terapia, né? Os terapeutas, eles também fazem terapia. Como é o confronto? Você, paciente, né, numa terapia, confrontando o seu terapeuta que está ali para poder conversar, tratar da questão que você leva até ele. É tão interessante a mente humana por conta disso. Quando você vai fazer um curso, você se sente completamente aluna. Eu me sinto completamente aluna a ponto de ir lá escondidinho e responder um WhatsApp longe da professora para não ver. Então, são coisas assim, não tem nem lógica, mas a gente se comporta. A gente está nesse lugar, né, de aluno. E quando faço terapia, eu me coloco no lugar de paciente mesmo, né? E é claro que em algum momento o seu terapeuta vai te falar alguma coisa e essa pessoa que você escolhe é de sua inteira confiança e eu acho isso muito positivo. São duas coisas que precisam acontecer numa terapia. Primeiro, você precisa fazer terapia com quem você confia. Isso é... De fato, acho que é o ápice de você. É um requisito importantíssimo. E segundo, além de você fazer com uma pessoa que é de sua confiança, precisa ter efeito. Você precisa alcançar os seus objetivos. Essa coisa de você fazer terapia 1 ano, 2 anos, 3 anos com um terapeuta e você está no mesmo lugar, pessoal, ninguém mais aguenta isso. Por favor, vamos evoluir. Então, as coisas, mesmo que de forma passos pequenos, precisa ser gradativo, precisa haver um processo de evolução. Se não estiver havendo, muda de terapeuta, muda de abordagem, porque não está rolando com você. E hoje também, todos nós somos seres humanos. E tem uma carga mental muito... Eu falo assim, será que você chega, como se fosse, você finaliza seu horário às 6 horas? Geralmente não, um pouquinho mais tarde. Mais tarde? Sim. Aí chega aquela carga mental, lidar com tudo. Você chega a falar com o seu terapeuta de algum tipo... De algum paciente, do que carregou, ou algo que fica muito pra você, porque é o sentimental, a gente fica. Boa. Entendeu? Pode ser que hoje Fabiola chega assim pra mim:
poxa, isso aconteceu, isso. Ela precisa daquilo, desabafar aquilo, né? É muito Boa. Bom vocês terem falado isso, porque algumas pessoas, inclusive seus próprios pacientes, eu tinha um grupo, na minha primeira formação de constelação foi um grupo aqui de Linhares, alguns psicólogos e terapeutas aqui de Linhares. E a gente se encontrava toda quarta-feira para estudo, mas a gente tomava vinho, então às vezes era mais vinho do que estudo. Era mais um papo descontraído do que... Não um papo descontraído, mas uma troca de informações. Uma troca de informações ali, né? E a gente fazia questão mesmo de estar todo mundo junto. Inclusive, nesse grupo tinha um padre, um frei, era um grupo assim incrível. Beijo para os meus amigos. Beijo, queridos. Daí, os nossos pacientes, eles viam a gente ali e falavam assim, nossa, Fabíola tá com fulano. E aí eles ficavam assim, tá falando de mim. Ah, tá falando do meu caso. Agora, pessoal, quando a gente se junta, quando nós estamos com outros terapeutas ou com o nosso terapeuta, o assunto que está em pauta é você, é a sua vida. Então é a nossa vida. Uhum. Quando a gente encontra alguém, a gente, claro, também tem aquele encontro em que você vai discutir um caso com um colega. Isso também acontece. De forma 100% sigilosa, a gente não diz. Eu costumo fazer isso com alguns amigos, mas a gente gosta às vezes de ouvir a opinião do colega a respeito. Isso acontece sim, mas geralmente quando você está com o seu terapeuta ou quando você está com um colega, o assunto que está lá em pauta é a vida de vocês, é a nossa vida. Talvez para dar uma ampla Dificilmente visão, vai ser. né? Pô, que bacana. E você falou sobre o grupo de constelação. O que seria essa constelação? Explica pra gente, pessoal de casa, o que é esse encontro de vocês com seus amigos. Então, esse encontro, ele se dava por conta da nossa formação, né? Nós tivemos uma formação muito bacana. Geralmente as formações de constelação, elas duram 2 anos, né? E são presenciais ou parte online, parte presencial, semipresencial. É muito importante que seja assim, né? Mas a constelação é uma ferramenta terapêutica criada por um alemão que foi Bert Hellinger. Ele foi da época do nazismo, ele era padre, ele era professor, ele era psicanalista, ele era um homem à frente do seu tempo. E aí foi bebendo em todas essas fontes que ele criou essa ferramenta com muita observação, com muito estudo científico. Ele cria essa ferramenta terapêutica que é a constelação familiar, né? A princípio ela era familiar, depois se tornou sistêmica porque ela expandiu para grupos empresariais, ela está hoje no direito. Existem alguns juízes que fazem esse movimento de constelação ainda antes de fazer julgar aquele caso. Pô, que bacana. Então, tá muito bacana. E aí se tornou constelação sistêmica, né? Que ela ampliou um pouco mais do que apenas no âmbito familiar. E eu te pergunto, como você chegou, como você descobriu isso tudo? Que você falou, gente, eu preciso disso. Essa menina no interior do interior, né? Do Espírito Santo. Sabendo que a constelação tem apenas 30 anos no Brasil, então ela é bem nova, bem nova. É uma técnica nova. Então, como eu acesso a tudo isso? Por conta de problemas pessoais, eu comecei a fazer terapia clássica mesmo, né? Como psicólogo clássico. E depois, conversando com algumas amigas que também faziam terapia, eu comecei a entender que havia, além da terapia clássica com psicólogo clássico, havia outras abordagens terapêuticas. E eu falei, caramba, já que eu tô nesse barco, deixa eu também procurar essas outras. E eu comecei a acessar outras abordagens. E acessando essas outras abordagens, eu me vi lendo um relato de uma terapeuta consteladora e ela contando da sua própria vivência. E ela falando, inclusive, um assunto muito bacana. Ela falando, eu tinha muito medo de perder meus filhos. Mas esse medo não era meu. Era um medo que estava no meu inconsciente coletivo da minha família. E eu consegui entender isso quando eu fiz uma constelação. E eu falei, como assim?
Medo de perder filho. E quando eu fui ler a história dela era a minha história. Mentira. Era a minha história. Quando eu falei, incrível. Uau, que é isso? Porque eu também, quando eu tive o meu primeiro filho, que foi o Gabriel, ele era bebê e quando ele começava a chorar, eu simplesmente ficava desesperada. Mas não sabia lidar com isso. Mas talvez porque não seria assim, mãe de primeira viagem, que é o que todo mundo fala, a falta de experiência. Sim. Mas, Marcos, era algo surreal, a ponto de eu pegar esse menino, juntar esse menino e ir para o pronto-socorro. E eu ia tanto ao pronto-socorro que um dos pediatras me falou assim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha que visão desse médico, hein? Uhum. Você já perdeu algum bebê? E aí eu disse assim, não, eu nunca perdi nenhum filho. Por quê? Ele falou, porque a forma que você olha para o seu bebê chorando é tão desesperador que eu pensei que você já tivesse perdido algum bebê. Não. E ela contando exatamente a mesma história. E eu não entendia isso. Mas sempre fiquei com essa interrogação, por quê? E eu sempre tive assim, meu filho começava a chorar a ponto de um médico aqui de Linhares, que acompanhou meu filho, vou falar o nome dele porque ele é um lindo, tá? Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco Aurélio, sim. Gratidão para sempre. Um abraço, doutor Gabriel também, um abraço. Super maravilhoso, Dr. Marco Aurélio, sim. Atua de forma incrível até hoje na UTIM do Rio Doce. Beijão, Dr. Marco Aurélio, muita gratidão. Ele já chegou a falar assim, Fabíola, vamos manter aquilo que eu te falei? E aí eu falei, o tratamento, doutor, da alergia? Ele falou, não, você demorou um pouco mais para vir aqui. Tipo, não se desespere. Porque eu ia demais. Eu entendo. Então eu não entendia isso. Quando eu li o relato dela, eu entendi. Porque a minha mãe, ela sim, teve vários abortos. Ela sim perdeu uma bebê com 8 meses de idade. Além de perder bebês recém-gerados, ela também perdeu uma filha pequenininha, que é Fabiana, inclusive, o nome dela parecido com o meu. E esse medo de perder o meu filho não era da minha vivência ali naquele momento, mas era algo que estava um registro no inconsciente coletivo. E lá vou eu entender esse inconsciente coletivo e entender o campo morfogenético. E eu começo a estudar constelação familiar pelo lado mais difícil de se entender, que é o campo morfogenético. E o que seria esse campo morfogenético? Explica pra nós. Dá um Google aí, pessoal. Dá um Google, você de casa, gente aqui. Dá um Google aí. E eu gosto de falar do campo morfogenético porque algumas pessoas veem os movimentos da constelação e pensam que pode ser algo místico, Não, pessoal, é ciência, tá? É ciência pura e, na verdade, a constelação ela é firmada na fenomenologia, né? Onde olha para o que te aconteceu. Peraí, o que te aconteceu, Fabíola? É um registro que tem de bebês que a sua mãe perdeu. Então, gerou esse medo e esse cuidado excessivo em você. Então, pessoal, quando a gente pensa que genética é só a cor dos olhos, não. Tem muita coisa aí, inclusive isso, né? Entendi. Então a constelação sistêmica é algo também que foi passado na sua gestação, você com sua mãe, os medos que ela já havia passado, os abortos, entre outras situações. Então entra no nosso campo sistêmico essas informações, né? De medo, de como era o modo de vida, de como era que se trabalhava o dinheiro, de como eram as profissões, de como era o alimento, de como era servido esse alimento. É tanto que hoje, falando de alimento, se tiver uma garrafa de café e um pãozinho, eu coloco à mesa. Porque foi algo que a minha avó fazia. Então, a gente segue repetindo padrões positivos e negativos e não tão positivos da nossa família, sem ao menos se dar conta disso. É claro que eu me dou conta porque eu era pequena e eu via minha avó fazia, minha mãe fazia, eu também faço, mas isso vai se estender mesmo que essa memória
não esteja tão clara como a minha agora, de colocar as coisas à mesa, isso vai se estender na minha geração. Existe esse registro nesse campo. No consciente, né? E no inconsciente, né? E E o bacana que eu acho é que quando você consegue acessar esses pontos não positivos e consegue levar para a terapia, você consegue tratar e melhorar. Ressignificar. Entendendo que dentro das constelações, diferente de outras abordagens, eu não excluo nada. Eu ressignifico. Eu coloco ali uma outra informação no lugar daquela, ou junto com aquela. Eu coloco outra observação, outra informação. A gente falou em memória. Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos, foi em 2008. E eu não consigo lembrar dele de jeito nenhum. Eu não sei se foi, talvez por questões de traumas, porque ele era uma pessoa alcoólatra e sempre havia muita briga, muita discussão, muitas coisas. E meu cérebro apagou. Eu não consigo, até falei isso no podcast com a Nina, que simplesmente eu não consigo lembrar. Não consigo, eu vejo foto dele. Um bloqueio aí. Um bloqueio é uma forma de você se defender de tudo aquilo, né? Então, dentro de uma constelação, a gente olharia para tudo isso, né? Para a sua infância, para o que te aconteceu, né? Por isso a fenomenologia, né? Esse fenômeno. Então, a gente vai até lá de forma completamente consciente, a gente representa os elementos que estavam ali, as pessoas que estavam ali, e volta a falar, volta a olhar para aquela cena, né? E ressignificando tudo isso, né? E a gente faz isso como? Com pessoas, com um grupo de pessoas, onde eu trago os elementos, inclusive você citou agora o alcoolismo. Fabíola, eu posso trazer o alcoolismo para essa cena? Deve, que ele foi algo importante. Então a gente traz o seu avô, a gente traz você, a gente traz o alcoolismo. Que bacana. Ele estava presente, né? Ele foi algo importante. Com pessoas ou com símbolos, né? E aí você pode até essas jujubinhas aqui. Fabíola, vamos constelar com elas? Posso utilizar dessas jujubas e a gente montar aqui um campo e a gente começar a fazer uma constelação com elementos simples, né? Assim como a gente vê na série Uma Nova Mulher, que ele vai lá, ele tem pedras com pessoas, e aí ele vai constelando. Vocês assistiram Uma Nova Mulher? Você acredita também que eu acessei a Netflix ontem e vi Assista. É porque ele tá nada vendo. Tá. Por conta disso que apareceu pra mim, eu falei, meu Deus. Você começou a ver uma série que tem 7 temporadas, até terminar, mas eu vou pegar ela e vou botar ela pra ver. É muito boa, é excelente. É tipo, a mulher que ela tem câncer, né? E ela consegue fazer a cura. São vários protagonistas e cada uma traz a sua vivência, as suas questões, e são trabalhadas ali todas elas. E interessante que a série ela mostra o desenrolar de tudo isso, né? Traz as questões e mostra o resultado depois de uma constelação. Que né? tudo. Hoje há uma ignorância muito grande ainda sobre a terapia, sobre tudo. Eu vejo porque... E outra, eu vejo de pessoas com idade. Tenho tias, tenho uma avó, que tem há mais de 50 anos que elas não aceitam. Eles não vão me tratar de doido, não. Eles não sei o que, mas talvez depois desse podcast vocês vão mudar essa opinião. Eu tenho muita coisa aí. Eu falo com minha tia, ela tem 64 anos, ela não aceita de jeito nenhum. É porque eu acho que eles relacionam justamente que a terapia é para pessoas que estão em desequilíbrio ainda estão nesse... Vocês sabem o que nos ajuda? O quê? O resultado. Contra resultados não tem argumentos. Então, quando você faz uma terapia, uma abordagem e funciona, nossa, o que eu recebo de Fabíola, tudo bem? Fulana de tal passou seu contato. Por quê? Porque te deu resultado. E a gente chama as constelações de terapia breve, porque você está ali, você olha para o problema e você também traz a cura. Você traz o remédio ali na mesma sessão e você vai para a vida. E deixa o universo trabalhar a seu favor.
E você também, porque daí você passa a olhar para aquele fato, para o que te aconteceu de outra maneira. O terapeuta ensina você a olhar de outra forma. E em especial, abraça tudo isso, né? Acolhe, porque essa história, ela não é de ninguém. Essa história não é nem do seu irmão, porque ele olhou para tudo isso da forma dele. Da maneira dele. É a sua história. Então acolhe tudo isso, abraça tudo isso, né? Quando às vezes a pessoa não quer ver. Sim. Eu quando comecei a fazer, quando eu cheguei em área eu tive que fazer, porque eu senti uma mudança muito drástica de tudo, de cidade, de pessoas, de amigos, de comunicação, que eu acho que a galera que falta muito comunicação. E eu fui fazer. Eu trabalhava no mercado. E eu comecei a falar com meus amigos, faz. Ninguém queria fazer terapia, não queria fazer nada. Aí depois uma amiga minha chegou para fazer, e eu sempre ficava falando. Tem um meme que fala quando você faz terapia, você fica, eu faço terapia, eu tô ótimo, não sei o que. Eu tô maravilhoso, e ficava dando ensinamento, não sei o que, blá, blá, blá. E quando ela foi fazer, ela falou, amigo, agora eu te entendo. Como que é bom a terapia. E o Emerson abriu, Fábio, eu vou me abrir também um pouco aqui, que nós estávamos conversando ontem, né? Criando a pauta hoje sobre você e tudo. Eu tenho um grande amigo, meu melhor amigo, Vinícius Rabelo, um beijo, amigo. Beijo, amigo. Ele é psicólogo, né? Um psicólogo, já tem anos aí de profissão e tudo, e conhece, sou o melhor amigo, né? Conhece todos os segredos, intimidades e tudo, e ele sempre falou que era necessário eu fazer e tudo. Comecei a fazer uma terapia. E essa profissional, ela me abandonou. Me abandonou com 3 encontros. Eu não... Sabe quando você fala, nossa, vamos... E aí, quando é que vai ser a próxima consulta? Houve um abandono e eu acho que isso me causou algo que hoje... Eu acho que a terapia, todas as pessoas, ela tem que ter, né? Tem que buscar, justamente, que é o que a gente está tentando conversar aqui, né? O conhecimento, o autoconhecimento. Mas me criou esse bloqueio hoje. Sim. Pelo fato de que, poxa, de me perguntar, meu Deus, será que minhas questões, minhas loucuras são tantas que fez com que eu afastasse esse profissional, ou não despertou um interesse, né, em avançar o meu tratamento? O que é que você me diria hoje em relação a essa questão? Que eu acredito que deve ter muitas pessoas que também passam por isso, o medo, né? Sim. O abandono. Sim. Então, essa questão de escolha do profissional é muito aquilo que a gente já falou, né? Precisa haver uma conexão, precisa haver uma confiança, precisa se desenvolver uma confiança, né? Então, procura saber quem é essa pessoa, procura saber das pessoas que já fizeram tratamento com essa pessoa, qual foi o resultado, qual é a abordagem, pesquisem um pouquinho sobre a abordagem que esse profissional trabalha. E a gente sabe que existem profissionais que são especialistas em alguns assuntos, né? Como a gente tem especialista para as crianças, para adolescente, para casal, para família. Então, busca alguém que de uma abordagem muito de acordo com aquilo que você está querendo. Necessita. Né? Daquilo que você está necessitando. Houve essa conexão, mas nos bastidores depois eu vou lhe contar uma técnica que ela usou, que por isso que houve uma conexão. E foi uma indicação desse meu amigo. Por isso que houve uma surpresa e uma decepção muito grande, sabe? No primeiro momento, eu quero pedir a você que olhe para aquilo que foi bom. Eu tenho certeza que dessas 3 sessões despertou algo muito interessante, despertou alguma coisa que foi positivo para você. Olhe para isso, né? Para o que foi bom. E o restante, escolha outro profissional e siga a sua vida. Perfeito! A dica aí, segue a vida de vocês e eu vou seguir a minha. Ô Fabiola, e aqui a gente anotou que teve uma transição sua do comércio, você trabalhava no comércio, para terapia. Me conte aí sobre um pouquinho sobre você, Fabiola. Foi uma outra vida. Beijo para os meus amigos de concessionária, foi uma outra vida que eu amei, tá? Inclusive a gente falava em concessionária e falava assim, Fabiola, você vai sair disso? Eu falava, eu vou sair. Não, porque carro, concessionária é uma cachaça, a gente não deixa nunca. E é verdade, é uma cachaça boa demais, daquelas de primeira qualidade, que eu não sei nem dizer o nome que eu tomo. Mas
Mas é algo bem lucrativo, né? Essa coisa de vendas, né? Onde você mesmo consegue trazer seu próprio salário, fazer seu próprio salário. E foi algo muito prazeroso. E foi a minha escola, né? Foi onde eu aprendi, foi onde eu me descobri gente, eu posso dizer, porque com 17 anos eu já estava em concessionária, eu trabalhei mais de 20 anos de Chevrolet, e foi a minha casa. Eu ficava muito mais tempo lá do que na minha casa. E eu só em casa mesmo para tomar banho, para ver meu ex-marido, que era meu marido na época, meu filho, e de volta para lá. Só tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. E foi justamente por conta disso, por pegar muito tempo da minha vida, é que eu falei, caramba, eu preciso cuidar mais de mim, eu preciso cuidar mais dos meus filhos. Foi aí que eu fui pro serviço social, então foi uma descida, uma subida, foi uma montanha russa, né? Porque eu era eu trabalhava com um público e eu fui trabalhar com outro público completamente diferente. Então foi um aprendizado assim incrível para mim. Era quando tipo... eu fiz essa... E o comércio já é um verdadeiro aprendizado, porque você lida aprendizado. com pessoas e diversos tipos de pessoas. Porque quando você está lá na concessionária, as pessoas, você busca as pessoas. E agora Sim. nessa área, as pessoas te buscam. Nossa, É muito interessante. foi incrível conhecer esse outro lado, né? Que é o das pessoas carentes. E eu falei pra como que é o nome dela? Pra Karen. Eu falei pra Karen, eu saí do salto 15 e fui pra rasteirinha assim de uma hora pra outra, e foi muito interessante pra mim tudo isso, e foi o caminho que eu percorri pra chegar onde eu estou agora. Então eu tenho uma gratidão incrível por esse tempo que eu estive no serviço social, que foi o que me preparou para atuar hoje, para conhecer. Você falou de carência. Hoje você vê em todas as pessoas que as pessoas estão muito carentes, tem uma dependência emocional, uma dependência do celular. O que você tem para falar pra gente aí sobre isso? Que a gente anotou aqui nos tópicos sobre dependência emocional. Eu penso que as pessoas, apesar da gente ter uma gama enorme de pessoas que querem realmente conhecer a sua força, querem olhar para suas sombras, ainda existem muitas pessoas que estão distraídas na vida. E eu costumo falar para as minhas pacientes, menina, acorda, fica distraída não. O que é o distraída na vida que eu digo? Que você considera? É você trabalhando em algo que não te dá tesão, é você morando com uma pessoa que você fala mal dele para todo mundo ou dela para todo mundo, mas você continua ali no mesmo lugar, é você num lugar que você não se mexe, e você tá ali reclamando e se afundando cada vez mais. Então é aquela história, aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 quando você anos, vai ver, passou sua energia, né? O que eu fiz com a minha vida? Então não anda distraído com a vida, muito pelo contrário, fica ligado, né? Para se conhecer, para conhecer as minhas forças. Você não precisa lidar com todo mundo, você não precisa fazer tudo, você não precisa saber fazer tudo, né? Mas conheça-te, veja, eu sou bom com pessoas, então eu vou para esse lado. Não, eu sou bom com números, eu gosto mesmo de ficar atrás de uma mesa. E vai para trás dessa mesa. Não tá bacana esse meu relacionamento. Deixa eu olhar para isso. Deixa eu reviver isso. É possível. Ou deixa eu partir para uma outra, se eu acho que isso é melhor. Para você e para outra pessoa. Porque, gente, não vamos nos enganar. Quando não está bom para um, para o outro também não tá. Né? Então, com certeza esse sofrimento, ele não é só seu, ele é da pessoa também que está com você. E às vezes estende para os filhos esse sofrimento, porque estão ali também. Às vezes estende para o cachorro, porque você chega, você chuta o cachorro, e para o vizinho, e vai estendendo. Ninguém quer porque isso. É muito mais cômodo, né? Você tá ali naquela zona de conforto e aquilo ali pra você tá bom, do que você dar uma reviravolta, sacudir o tapete e falar, não, deixa eu recomeçar aqui. Vou encontrar novos obstáculos, novos desafios, mas é a reviravolta que as pessoas precisam entender, né? Que a dependência emocional eu acho que causa muito, né? Voltando no comércio, que hoje é uma grande dificuldade pra gente que trabalha e tudo. E que momento você falou assim, Fabiola, isso não é pra você?
Vamos mudar. Você falou no início que foi através da terapia que você começou a gostar. Eu sempre li muito. O que me fez... E os livros, eles falam muito alto para mim, sabe? A leitura, ela fala muito alto para mim. E o que me fez olhar para mim e falar, cara, eu realmente já deu o meu tempo aqui, foi o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro... Vou anotar. Uau! Esse livro te tira completamente da zona de conforto. E o que o Marcos falou de sacudir os tapetes, pessoal, evolução e sair da zona de conforto é justamente isso. É sacudir tapete. E é legal sacudir tapete? Não é. Não é, porque dá aqui um na medo. garganta, te dá um medo. E é poeira para todo lado. Arrumar gavetas é tenso. Mas daqui a pouco, ó, tudo isso fica legal, o tapete fica limpinho, cada coisa no seu lugar e a vida flui como deve fluir, né? Então, esse livro, ele me fez olhar para mim e falar, peraí, eu não tô feliz, eu faço com muita satisfação, eu consigo resultados e isso é interessante, né? E algumas pessoas falavam assim, Fabíola, você vai deixar um emprego, um empregão desse? E na época, pessoal, Linhares não é Linhares de hoje. Isso era Linhares de, vou falar pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás. Era outra realidade. Era outra realidade. Então, você deixar um emprego numa concessionária, numa multinacional, que você já onde tinha você já um estava trabalho estabilizada, claro, não foi de lá exatamente que eu saí, né? Eu já estava em outros lugares, mas você sair desse lugar e enquanto você está tendo resultados para ir para algo incerto, você precisa muito saber o que você estava fazendo. Mas eu sabia do que eu precisava e sabia que o meu ciclo tinha encerrado ali. Naquele né? momento. Né? E é interessante a gente perceber isso. Encerrou esse ciclo. Né? Que Vamos tudo, partir é para muito outra. bom. Eu também tenho muito isso em mim. Às vezes eu estalo assim, agora eu fui em alguma entrevista de emprego por agora, e a pessoa sempre pergunta, por que você saiu desse lugar? Aí tem que rotular, tem que falar, tem que explicar. E muitas pessoas, muitos recrutadores não entendem e julgam a gente por aquilo. Por sair de, você estava 3 anos nessa empresa, por que você saiu? E não sei o quê. Julga muito sobre isso. E você falou sobre Linhares. Hoje Linhares, eu falo que tem uma classe social. O que você fala sobre essa classe social? O que você acha? Eu penso que sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir, né? Essa divisão de classes, né? É porque, na verdade, aqui é muito assim... enraizado, né? Essa questão das diferenças de comportamento, os meios que você vai frequentar, que você é aceito, né? São informações que estão no inconsciente coletivo desse sistema, que é o município de Linhares. Vamos entender sistemicamente, olhar sistemicamente para isso, né? Então, ainda se perguntava muito, desde a minha época, você é de qual família mesmo? E até hoje ainda Até hoje se assim, pergunta, né? você é de qual família? Para poder entender quem você é. Exato. Graças a Deus que isso tem se modificado, várias pessoas têm vindo para a cidade e a gente tem visto que isso tem completamente ficado mais tranquilo. Mas está no inconsciente coletivo daqui, né? Essa informação. Mas como eu penso que sempre vai existir e que cabe a cada um de nós entender e se conhecer quem eu sou. Né? Eu quero fazer parte disso, isso está em conformidade com aquilo que eu desejo, isso está em conformidade com o que eu acredito, com a minha filosofia de vida mesmo, ou isso é algo do meu ego? E algo enraizado também que vem passando, né? E eu só estou seguindo um padrão que é pré-existente. Imposto, exatamente. Então, olhe para tudo isso. Se você olhando para tudo isso vê que eu quero fazer parte da galera do nariz em pé, então vá, né? Agora, e faça e esteja ali e sinta-se parte disso, né? O interessante, pessoal, é a gente se sentir parte. Porque o que mais o ser humano deseja é ser cuidado e fazer parte. É isso aí. Então, tá bom pra você? Tá bacana você fazer parte? Tá tranquilo? Tá tudo bem, né? Não tá tranquilo? Então busque a sua turma,
né? Esteja com a sua tribo. Esteja num lugar que você se sente acolhido. Vá a restaurantes em que você se sinta acolhido naquele lugar. Vá a um grupo religioso em que você se sinta acolhido por aquele lugar, né? Que você sinta parte daquele lugar. Se for assim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu acho que é o que hoje mais a gente tem que buscar realmente, né? Esse estar bem, né? Estar bem. Não você querer mostrar para os outros, querer fazer parte daquilo que talvez nem você nem sabe o que é, não pertence a você, mas que é imposto, né? De uma maneira. Exatamente. Uma vez me perguntaram de que família eu era, eu falei pro cara, de Dom Pedro I. O Rodrigo Não deixa de ser. Dom Pedro I. Dom Pedro I tinha um nome gigante, 17 sobrenomes. Acho que era 17. Eu tive uma professora em Colatina de Pode comer, né, Fabiola? Que é pra gente comer, Tá. dar uma beliscada. Eu tive uma professora, Priscila Pinto. Beijo, Pri, você é uma Beijo, linda. Priscila. Priscila é linda. E ela falava assim, quando eu cheguei aqui em Colatina também, né, tem mais ou menos isso. O pessoal me perguntava, eu sou de que família? Eu falava, eu sou da família Pinto, mas meu Pinto nem é daqui, meu. Vem de longe. E ela falava de sacanagem mesmo, pra poder a pessoa ficar envergonhada. Mas ela saía com uma dessa. Maravilhoso. Mas tem isso mesmo. E hoje a Fabiola mãe, ela também é terapeuta dos filhos. Tenta influenciar, tenta mexer ali os pauzinhos, fala, faça desse jeito, não faz desse jeito. Tem, e é terapeuta dos filhos ainda antes da formação, né? Desde sempre. Eu acredito que o papel da mãe, ela, agora com o nosso papo, ela praticamente ela se subdivide nisso, né? A mãe amiga, porque a mãe ela tem que ser parceira. Sim. A mãe que é mãe autoritária ali para poder educar, impor. E a mãe terapeuta, porque o filho ele também tem que se sentir aberto de chegar e derramar, né, todas as preocupações e sentimentos dele. Aí a Fabiola dentro de casa, né? Nossa, a Fabiola dentro de casa é uma mulher brava. Nossa, muito brava. E sou eu que defino tudo, sou eu que compro tudo. Eu sou bem autoritária, assim, dentro de casa. E sempre fui. Mas eu penso que é um ganho muito grande para aquelas mães que conseguem fazer isso. Conseguem ser amiga sem se confundir com esse papel de alguém que está numa posição de autoridade. Porque a mãe e o pai dentro de casa, quem são? Autoridade. E você pode ouvir seu filho sim, você pode ouvir a opinião dele e deve ouvir sempre, mas a palavra final é de vocês, né? Os adultos são vocês estão no comando e vocês não podem esquecer disso. E quando isso se confunde, quando você percebe que naquelas famílias é o filho que está impondo as coisas e dando a ordem para os pais, e a gente vê bastante vídeos e imagens daquela criança grandona e os pais pequenininho, né? Que é quando o filho ele tem uma voz mais que dita as normas da casa e os pais não. Então existe uma inversão aí de valores, né? Tá acontecendo muito atualmente. Então é quando os pais eles saem desse lugar. Interessante que no Dia das Mães, na Semana das Mães, eu fiz 2 constelações onde eu trouxe a mãe de volta para o seu lugar. E eu falei, peraí, volta aqui para o seu lugar, porque em algum momento você se confundiu aqui com seus filhos. E aí eu coloquei a imagem dos filhos, uma delas tem 3 filhos, e eu coloquei um patamar assim mais alto e eu coloquei a figurinha dela assim em cima e disse para ela, você está numa posição de autoridade para com os seus filhos. Então, reveja aí essas relações e veja em que momento você se perdeu, né? Quando você, em algum momento, você se comportou como colega dos seus filhos. E isso não pode acontecer. Causou essa inversão aí. Causou essa inversão, os seus filhos precisam de uma referência, os seus filhos precisam de alguém no comando, e esse alguém é você. E pode ser algo de lá atrás, da pessoa? Tipo, teve aquela atenção dos pais e trouxe para os filhos. Pode ser algo lá atrás,
Pode ser algo que a mãe, por um tempo, ela se cansou. E aí ela, tá tudo bem, eu vou fluindo com isso dessa forma mesmo. Pode ser a presença de uma outra pessoa na família tirando a autoridade da mãe. Em especial, uma vovozinha. As vovozinhas são lindas, tá? Eu amo todas. Mas a vovó, dentro do seio familiar, ela tem, às vezes, esse papel. Ela desautoriza a mãe, né? E um caso super interessante que eu constelei, onde a mãe, ela tinha 3 filhas, tem ainda até hoje, graças a Deus, 3 filhas, mas ela, com muitos afazeres, era uma mulher de pulso muito firme, cuidava também das finanças da casa e tudo mais. Ela passou a autoridade dela para a filha mais velha. Quando as outras filhas perguntava para a irmã mais velha se elas podiam ir, se elas podiam fazer umas coisas ou outra, e a mãe cedeu essa autoridade para a filha, né? E isso foi muito pesado para a mãe fazer isso, e ficou muito pesado para aquela filha. Quando a gente vê que, naquele momento que eu constelei, essa filha que ficou no lugar da mãe, ela dava opinião no relacionamento com o pai. Olha que perigo que é isso, você ceder o seu lugar. Você está num lugar onde não é o seu lugar. Ela dava opinião no relacionamento da mãe, ela não olhava, ela tinha problemas sérios no casamento, quando eu constelei, a própria mãe disse, e ela também tinha sérios problemas de saúde, em especial na região do ventre, que é a região que gera. Então, foi pesado para a mãe fazer isso, e foi pesado ainda mais para a filha que ficou nesse papel no lugar da mãe. E é preocupante isso, né? Uma vez eu até discuti, até briguei com uma amiga minha, ela tem 40 e poucos anos, porque ela tava tanto, ai, meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que fazer aquilo, ele tem que cuidar da casa, tem que não sei o quê, dando as obrigações dela, e muitas famílias acontece isso, de dar a obrigação dos filhos para o filho mais velho. E se vive se repetindo esse ciclo vicioso desde o início da era e continua. Você sabe quando isso aconteceu muito lá no passado? Quando os pais faleciam e aí a mãe e os tios, a família inteira chegava para o filho mais velho e falava assim: agora você é o chefe da casa, você é o homem da casa. Putz, peso, né? Porque às vezes era um menino de 12, 13 anos. Ele não estava pronto, ele não tem condição nenhuma de ser o chefe e o pai daquela família, e ele se colocava nesse lugar de pai. E eu já vi, não eu constelando, mas um amigo constelando um senhor já de 60 e poucos anos, em que ele carregava um peso enorme quando ele foi o chefe da casa. E aí ele tinha várias complicações na sua vida pessoal e na sua vida física, que também vem para o corpo, né? Essas complicações por conta disso, por ter assumido uma família prematuramente. E quanto tempo na família que dura, né? Porque você imagina. Nossa, muito tempo. Se for o caso desse seu paciente com 12 anos, um exemplo, ou seja, uma idade próxima, parecida, até os seus 60. Quanto peso esse homem não carregou na vida dele? Ele carregou na vida dele. E o que ele não transmitiu, o que ele não sofreu, tudo, né? Quer dizer, é uma cadeia que você entra ali, que muitas vezes você, na verdade, é jogado, você não tem nem escolha, você acha até divertido, porque com 12 anos você não tem noção do que é. E se empodera, né? Eu que sou a voz do comando aqui. Exatamente. Mas é pesado. E o que faz as constelações familiares? Traz cada um para o seu lugar. Né? E diz para você: olha, você é só filho, você não é o pai dessa família. Não toma essa responsabilidade para você, porque essa responsabilidade não é sua. Então, uau, alivia, né? Quando eu entendo que eu sou apenas filho, né? E eu devo ficar aqui só com as minhas obrigações de filho. Eu tomo apenas o que é meu, e essa é uma fala sistêmica linda. Quando eu tomo apenas o que é meu, eu fico apenas com o que é meu, e deixo, pai, com você o que é seu. E deixo, mãe, com você o que é seu. Para que cada um flua para a vida de forma bacana e equilibrada. Nossa, esse podcast vai ser maravilhoso, gente. E desculpa a ignorância, mas eu como paciente, não teria sido um pouco tardio? 60 e poucos anos, talvez a mãe dele já não tivesse mais presente.
Só com os seus 60 e poucos anos ele conseguiu tirar esse peso. E os traumas e tudo que ficou. Ressignifica tudo. Ressignifica. E eu gosto sempre de pensar que esse foi o seu tempo. É o tempo que você Estava precisou predestinado, ficar. precisei ficar. Não penso em predestinação, mas eu penso mesmo no tempo da pessoa, né? E internamente chegou a hora de você olhar para tudo isso e dizer: chega, não quero levar mais. Porque até o ponto que você quer levar, mesmo que inconsciente, você leva, você carrega, tá? E possivelmente você pode ter tido várias oportunidades de deixar, mas você não deixou, você seguiu, né? Então aquele momento é o seu momento, é o momento certo. E você acha que hoje está mudando um pouco essa questão dessa diferença, né? O homem ter esse papel básico de ter que sair para trabalhar, colocar o alimento dentro de casa, e a mulher ter esse lado feminista de ter que cuidar de casa, cuidar dos filhos. Você acha que hoje esses casos assim acontecem com menos frequência? Por exemplo, um filho perdeu um pai e uma mãe fala: não, pera lá, eu vou assumir isso aqui, eu vou dar, eles vão viver o tempo deles. E a mulher, que a gente estava conversando anteriormente, né? A mulher adquirindo o espaço dela, né? Então segura aí, que aí tem duas coisas, né? Me ajuda a manter o foco aqui nas duas respostas. Vamos lá. A primeira que você trouxe é quando o pai falece, né? Ou vai embora. Ou vai embora, sim. A mãe assume: agora eu sou pai e mãe aqui. Pessoal, a mãe, ela consegue ser pai e mãe? Não. Não. Ela, nem querendo. O que seria ser pai eu sou e mãe? mãe. Fazer tudo, tentar fazer, porque fazer ela não vai conseguir, tentar fazer todo o trabalho de pai e mãe, né? Então, é quando eu sou tomado de uma força, né? E tento fazer tudo para todo mundo. Então, essa mulher, ela vai ficar estressada, ela vai ter problema de saúde, ela vai ter problema emocional, dificilmente ela vai arranjar um outro companheiro, porque ela não tem tempo para olhar para o outro companheiro. Então, vai ser extremamente doloroso para essa mulher viver esse processo, né? E o contrário também é verdade. Quando o pai, por algum momento, não existe a figura da mãe e ele tenta fazer, né? Ele só tenta, mas ele não consegue. Entendendo que a energia masculina e a feminina, elas são duas forças, e por mais que eu tente fazer tudo da outra pessoa, existe o vazio. Você não vai conseguir, você não vai dar preencher, conta. né? Você não vai dar conta. Então é melhor eu reconhecer isso, é melhor eu fazer o que eu consigo fazer, isso vai trazer uma satisfação pessoal incrível, é melhor eu me abrir para ter um outro companheiro, para que ele me ajude nesse processo. Enfim, tem outros caminhos que são mais saudáveis emocionalmente para conseguir vencer com tudo isso, né? Então, uma coisa é isso, é quando um genitor, ele quer fazer o papel dos dois. E às vezes fala assim: não, mas eu consegui. Você pode ter conseguido fisicamente, você pode ter conseguido dar conta das contas, você pode ter conseguido colocar sim comida à mesa. Praticamente ali e fisicamente você pode ter conseguido, mas e emocionalmente? Você já tentou buscar para saber como foi para o seu filho? Como foi para eles não ter a presença da mãe ali, né? E o que você poderia ter feito de diferente, né? Enfim, são muitas questões. E a segunda questão que você trouxe é dessa nova gestão mesmo da casa e dos afazeres do casal, né? Entendendo que, pessoal, é 50%. É 50% de responsabilidade. Os dois trabalham fora, os dois chegaram em casa, não tem essa do homem se jogar lá no sofá e ver jornal e a mulher lá na cozinha. E eu posso dizer isso para vocês que eu fui essa mulher. Que durante muito tempo, o meu ex-marido, ele chegava e ele ia tocar violão no sofá. E eu não sabia se eu colocava roupa para lavar, mas era o que eu aprendi.
naquela época, né? Graças a Deus, todas essas ideias elas têm sido desconstruídas e hoje a mulher entendeu que ela precisa de um parceiro para a vida, né? É legal você ter um parceiro para a vida, onde você compartilha as necessidades, onde você compartilha as tarefas, onde você compartilha também do financeiro. Peraí, vamos planejar uma viagem? Vamos viajar? Vamos economizar de tal forma? Então é um companheirismo mesmo, né? Onde você escolhe alguém para essa jornada da vida. E é 50%. Como eu já disse anteriormente, não tá bom para um, também não vai estar bom para o outro, né? Houve uma traição, e isso é algo para outro podcast, mas houve uma traição, alguém me traiu, eu sou vítima. Peraí, dentro do pensamento sistêmico, você tem 50% de contribuição nessa traição. Pera lá, por quê? Não é? É o natural que todo mundo faça. Pera lá, eu fui traído e eu ainda tenho 50% de não é? Questionamento. E é segura, porque é sobre isso, né? Então, em algum momento, algumas pessoas quando falam, né, da separação e falam assim, Fabíola, foi nessa traição que o meu casamento acabou. E eu já digo, não foi não. Foi aí não. Tá lá atrás. Foi lá atrás. Então, e Bert Hellinger falava sobre isso, né? Quando existe uma traição é 50%. E tem algo que vocês vão falar assim, uau, Fabíola, como assim? Já que nós estamos num programa polêmico. Eu vou dizer uma outra frase de Bert que a gente até evita falar porque existe uma necessidade grande da gente discorrer sobre isso, né? Não pode simplesmente dizer aqui como se cura a dor de uma traição. Dentro do pensamento sistêmico, Bert Hellinger diz que o traído precisa trair também para que esse casal se equilibre. A senhora diz tudo. Tá? Durmam com essa aí vocês, porque eu não vou dormir não. Existe a necessidade para que haja um nivelamento novamente. Pode seguir esse casal? Pode, se houver essa recompensa. Bert é muito inteligente quando ele fala de equilíbrio entre o dar e o receber, quando ele fala de acordos. Eu sou apaixonada por acordos. Eu acho que o casal, a família deve ter essa coisa dos acordos, né? E ele diz isso, foi traída, então trai também, e aí só assim pode equilibrar. Bert, é o único caminho? Não. É o caminho que ele aconselha para ver um equilíbrio rápido. Pode ser esse daí, tá bom? Librianos vão adorar. Minha mãe tá adorando. Eu falei disso porque a imagem familiar que eu tive foi sempre essa, né? Minha mãe, ela tomava conta e meu pai saía para trabalhar. E essa mudança já começou a acontecer comigo. Hoje minha mãe, ela tem uma doença, ela se tornou um pouco debilitada, né? Precisa da ajuda dos filhos, hoje sou eu que tomo conta dela. E meu pai envelheceu, também ajuda muito, mas não tem mais essa mesma garra. Por isso que eu, particularmente, trago muito essa desconstrução pros bate-papos. Sim. Porque eu acho que acabou esse negócio de que a figura, né, do homem tem que estar ali, a figura da mulher. Eu acho que não só sou eu, muitas pessoas, né, vêm desconstruindo o espaço que as mulheres hoje vêm cada vez adquirindo, né, conseguindo na sociedade, é justamente para desmistificar isso, né, tirar essa figura. E já que você trouxe de uma coisa polêmica que você estava falando aqui agora e me fez refletir. Aguenta aí. Mas ela falou uma coisa certa. De quê? Ela falou ali na frente que tem que aceitar o seu... Mesmo você cuidando dele, mesmo ele cuidando deles, aceitar quem você é. Filho. Claro. Você não é um pai, você não é uma mãe. Mas, por exemplo... Não, eu entendi. Porque, por exemplo, nós somos em 3. Segundo as estruturas do que era empregado, eu sou o mais novo, tenho um irmão mais velho e minha irmã do meio. Beijo, Mica, Celo. Minha irmã... perante ao que era pregada minha esposa, minha irmã é que seria a filha mulher que tomaria conta dos pais na velhice. Será que você está entendendo? Procede dentro do pensamento sistêmico? Não, procede. O pensamento sistêmico, ele
está completamente de acordo com a nossa lei a nível de país mesmo. Eu penso que não é nem a nível de Brasil, eu penso que isso é muito, tá muito na ONU, né? Mas que os filhos, eles têm total responsabilidade sobre os seus idosos, né? Eu penso que isso é maior que Brasil. Mas o pensamento sistêmico também diz isso quando ele traz que a responsabilidade é de todos, né? Não apenas do filho mais novo ou da mulher e tal, não, são de todos os filhos, né? Então, o ideal para esse tipo de caso é que vocês cheguem num acordo, que vocês, na medida de como funciona a vida de vocês, consigam cuidar deles e todos possam contribuir, né? Mas tem algo muito interessante nessa dinâmica aí de família, quando, por exemplo, um filho, ele toma para si as responsabilidades, e aí ele cuida do dinheiro dos pais, e aí ele quer, não, peraí, vai ser desse jeito. E aí não importa às vezes, se acha no direito, né? E muitas vezes esse filho faz para recompensar por alguma coisa. Também tem esse movimento aí dentro dos sistemas familiares, tá? Mas o filho, qual é o filho que deve tomar a frente, vamos colocar assim, onde todos têm responsabilidade? Mas o filho mais velho, por conta da ordem de hierarquia, que é um dos fundamentos do pensamento sistêmico, o filho mais velho, ele tem por direito de conduzir tudo isso. Né, de dizer, pessoal, vamos fazer aqui um grupo no WhatsApp para cuidar do papai e da mamãe, vamos fazer assim. E ele tem também a autorização, vamos colocar assim, para cuidar das finanças e tudo mais. Mas vamos supor que o filho mais velho, ele trabalhe de embarcado, ele fique 15 dias fora. Como que ele vai fazer tudo isso? E daí ele pode, dentro desse acordo, pedir a um dos irmãos, já que você tem, você pode? Então, é tudo muito conversado, é tudo muito no diálogo, né? Que deve haver esse cuidar aí dos pais, né? Mas todos têm o dever de cuidar dos seus idosos, assim como diz a nossa legislação. E a outra dúvida que eu tinha é que você foi falando sobre justamente a figura que a gente estava conversando, Fabiola, da figura paterna, figura materna, né? A questão de que eu pensei, você falando aqui comigo e eu raciocinando rapidamente, né? Eu não sei se eu estou errado, não sei se na constelação diz alguma coisa ou fora dela eu esteja certo ou errado, mas eu não achava que, ao mesmo tempo, na verdade, assim, eu sei que tem coisas que só a mãe vai poder fazer e tem coisas que só o pai vai poder fazer. Exatamente. Mas a figura paterna e materna ali, a responsabilidade, a figura, ela é dividida. Você não acha assim? É porque eu tô meio perdido no que eu quero dizer. É tipo assim, na hora que você estava falando, veio muito claro. É uma questão de que você falou, tem coisas que só o pai pode fazer, tem coisas que só a mãe pode fazer. Mas as famílias modernas, hoje, meu namorado, a gente resolve casar, a gente resolve ter filho. Não vai existir uma figura materna no nosso relacionamento. Como é que isso será preenchido? Então, o que a gente fala a nível de figuras e a nível de forças, né? Possivelmente, dentro do encontro de vocês dois, existe alguém que faz esse papel do masculino e outro que faz o papel do feminino. Então, quando isso está organizado, também se tem uma base de família, né? Qual é o papel do pai? O pai, dentro de um playground, por exemplo, tá a criança ali. O pai, ele é aquela imagem de força que ele senta aqui, ele tá conversando com um vizinho, e o filho tá lá. Pai, vou escorregar. Escorrega aí, menino. Pai, machuquei aqui o dedo. Vem cá, deixa eu ver. Tá bom, pode ir lá. O pai se comporta dessa forma. E o filho de lá, ele olha pro pai, ele sente tanta força que ele diz, eu posso tudo. Eu posso tudo. O papai tá ali. Então, é a força do pai. O pai tem essa força, né? Que é a força do dinheiro, que é a força do prosperar, que é a força do ir para a vida. Essa é a força do pai.
E a da mãe a mãe tá ali, com o mesmo filho no playground. Ela tá aqui, ela conversa com a vizinha, mas ela... Menino, hein? Pelo amor de Deus, menino, desce desse balanço. Você não tá vendo? Pelo amor de Deus. Então ela tá o tempo todo cuidando, ela tá o tempo todo protegendo. E tem mais, o filho que machuca o dedo com o pai, ele chora, mas ele mesmo limpa a lágrima, ele mesmo vai brincar de novo, cambaleando. Mas o filho que machuca o dedo com a mãe, e aí vem cá, é outra volta coisa. no colo, sobe pro apartamento, vamos cuidar da ferida. Porque é o acolhimento, né? É o aconchego. A força da mãe é essa força do amor, é essa força da união. Então, para que a gente protagonize a nossa própria vida, a gente precisa dessas duas forças. Tanto essa do acolhimento, que é da mãe, é a força criativa, é a força que vai levar você a ter novas ideias, e a força do pai eu tenho ideias e eu vou. Né? Eu ganho dinheiro e eu prospero. É legal você falar isso, porque pode haver conflitos. Eu tenho primos meus que a mulher é totalmente assim, sai daí, tá bom, não sei o quê. Perfeito. E o pai, meu filho, não sei Mas o quê. é justamente aí até chora com o pai. É justamente uma desconstrução, porque a figura materna não necessariamente ela precisa ser o sexo feminino. É isso aí. Entendeu? As duas forças. Mas as duas forças. As duas forças. Aprendendo com família, meus queridos. Que maravilha, não, informação muito bacana, porque você trazendo, conversando, eu falei, não, mas pera lá, e por que a figura pai, mãe, eu tava associando a figura materna ao sexo feminino, a figura paterna ao sexo masculino, e ali se um se ausentar, e as mães que são mães solteiras? Mães solteiras, que sim. têm seus filhos desde pequeno e lutam e crescem e se tornam pessoas também. Eu lembrei disso porque a minha mãe sempre foi muito assim. Entendeu? Você sempre teve uma força masculina muito grande que ela sempre se relaxa, quebrar, levanta daí, vai logo, não sei o quê. E eu lembrei de Nina, que Nina falou isso. Que se eu não me engano, ela tem uma força masculina muito mais. E o antigo parceiro dela não tinha. Tinha coisas que ele chorava com ela e tal, e tudo foi muito legal. Essa coisa da força masculina e feminina é muito interessante a gente saber, porque as mulheres hoje muito empoderadas, o que acontece? Elas, às vezes, elas completamente deixam de lado essa força, não reconhecem a força do feminino no homem. E às vezes muito delas, elas olham para o homem e falam, nossa, meu marido é um fraco, nossa, pelo amor de Deus, como eu fui casar com esse homem? Por quê? Ela não consegue perceber que é exatamente disso que a família dela precisa, né? De como ela tem uma força para ir para os negócios, tem essa força do masculino, essa voz de comando. A sua família e ela também precisa desse aconchego, desse homem que... E eu tenho um professor, esse que vem agora para o nosso evento, do dia 18 de agosto, ele fala justamente isso. Eu tenho uma força feminina, sou eu que falo assim, meu bem, deixa esse menino em casa, esse menino tá com febre, ele não tá bom. E ele fala, sou eu que faço isso, sou eu que vou pra cozinha fazer a comida, e a minha mulher é ela que planeja tudo. Então, é a força masculina com o feminino, né? Então, o que é bacana desse encontro é eu reconhecer o valor no outro. É isso. Né? E não desfazer do outro, né? E não achar que o outro está sendo fraco porque não é igual a mim. Porque a gente não busca espelhos, né? Eu não quero um espelho de mim mesmo. Eu quero alguém que possa me complementar. Essa acho que é uma das questões, porque as pessoas elas esperam muito do outro, tipo assim, o que ela faz, e a pessoa é diferente. Você não pode querer fazer com que aquela pessoa, né, faça o que você faria. O conhecimento, eu acho que o caminhar que você estava falando é justamente isso. Né? E você acelerar, você vê que o outro ficou para trás, não, pera lá, deixa eu pegar a mão dele aqui, puxar ele aqui, e aí esse reconhecimento dessa força. Isso aí. De repente ele vai lhe ultrapassar e vai adiantar. Esse casal, ele vive 20, 30, 40 anos juntos.
Que é quando cada um, peraí, vem cá, hein, você não tá entendendo aqui? Mesmo essa mulher completamente para um lado e ele completamente para o outro, mas peraí, em algum momento a gente se encontra. Isso aí. E aí ele segue. Agora, quando um vai para um lado e o outro completamente para o outro, e um desfaz do outro, não reconhece a força do outro, então esse casal se perde. E aí é melhor mesmo encerrar esse ciclo aí dos dois juntos. E aí essa mulher encontrar alguém que está no caminho, na energia que ela está, e ele encontrar alguém que está... E é o mais bacana, porque é uma das coisas que eu aprendi, não vou lembrar certo uma pessoa, que normalmente as pessoas falam, nossa, mas por que não deu certo? Não, deu certo. Até aquele momento. A partir daquele momento a gente pegou caminhos opostos e... Né? Quer dizer, vai dar certo pra ele lá, vai dar certo pra mim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, tá tudo Vamos ótimo. seguindo. Isso que é acho que é o grande inimigo, porque também é muito fácil falar, né? É muito fácil falar, mas assim, a minha vivência também é bem doloroso. Por isso que é um fator importante da terapia. Né? Sim. Pra você auto se conhecer. O ciclo morte-vida. Morte-vida. O ciclo morte-vida. Que a gente só associa muitas das vezes a gente quer só os começos. A gente quer só aqui enquanto tá rolando. Mas a gente não quer que morra. Não quer que morra. Né? Entendendo que alguma coisa precisa morrer para que uma nova nasça. Né? Papo bom. Deixou vocês aí em casa também. A gente para assim, a gente fica pensando. Aí a gente fica assim, namorando Fabiola aqui, falando, nossa, eu preciso disso. Eu preciso desconstruir tanta coisa aqui na mente. Vambora começar. Aí a gente fica doido. Doido não fica certo. E a juventude pra você, Fabiola? Qual seria hoje acho que uma estratégia, né? O que foi até no papo que a gente teve anterior, não sei se foi no de Nina, né? Que a gente muitas das vezes vê que as coisas estão se repetindo, e eu acho que a esperança que a gente tem de uma mudança é justamente nessa galera, nessa geração aí, que também meio se perde em redes sociais, já tá tão assim, emocionalmente falando, né, dependente. Sim. Qual a estratégia que... Eu amo a juventude, tá? Eu tenho uma alma super jovem. Eu vou pro churrasco com os meus filhos, com meu sobrinho de 20 anos, 20 e poucos anos, e eles adoram a minha companhia, eu acho que sim. Não, mas se chamaram de novo é porque gostam, porque senão não chamaram, não. Eu amo, eu vou lá, eu tomo uma cervejinha, eu tomo meu vinho, enfim. Eu amo a juventude. Eu amo esse novo mundo, essas novas possibilidades, essa coisa do digital. Eu gosto também de entender um pouco como são esses movimentos e o que se espera dos filhos. Bert Hellinger diz que eu recebi a vida como me foi dada, e aí eu faço dessa vida que eu recebi dos meus pais, eu caminho um pouquinho mais e eu faço algo de bom da vida que eu recebi. E aí, qual é o dever dos meus filhos? Receber a vida que eu trouxe para eles, recebida uma vez dos meus pais, agora eles caminham um pouquinho mais e fazem de algo bom com aquilo que eles receberam. Então, é uma projeção, é uma evolução das coisas. Então, filhos, juventude, recebeu algo de muito bom? Qual é o meu dever enquanto filho? Andar um pouquinho mais. Fazer prosperar aquilo que eu já recebi. Porque a oportunidade que o meu pai teve, o papai estudou até a 3ª série. Eu já consegui um pouquinho mais longe. E aí eu entrego para o meu filho esse pouquinho mais que eu caminhei. E aí qual o dever deles? Avançar um pouquinho mais do que você. Então esse é o dever dos nossos filhos. Eu acho também muito interessante hoje o poder falar, né? O poder que as pessoas jovens têm de dois. Eu falei no outro podcast que eu acredito que o 2012 não foi o fim do mundo em si, mas foi o ponto inicial para a evolução. Entendeu? Conforme reset, hoje, né? Um reset, conforme hoje a gente pode falar, nossa, eu preciso de terapia. Uma pessoa de 12 anos chegar para uma pessoa de 14 e falar, pai,
eu preciso de terapia. E eu já vi casos de filhos pais ficar assim, chocados com os filhos. Sim. Entendeu? O que está acontecendo? Isso aqui? E eles também pensar, tem alguma coisa acontecendo. Eu preciso. Perfeito, que bom. É muito interessante. Que bom que a gente aprendeu a olhar para o emocional, né? Que bom que a gente aprendeu que nem tudo é o corpo. Físico. E que as doenças, as complexidades, elas podem se dar sim no nosso emocional, né? Assim como a gente cuida do corpo, e tem uma galera aí cuidando do corpo, e eu adoro, e eu também cuido. Beijo, Eliane. Beijo, Eliane. Minha malvada Eliane. favorita. Minha personal. Tô precisando. Nossa, Convidada, e vir bater um papo aqui com a gente, essa Eliane. mulher é terrível. Ela quer me levar pro treino doente. Ela não tem desculpa pra É ela. das Ela tá últimas. aqui falando comigo agora. Ei, você vem amanhã. É uma loirona alta? Não. Ela é loira, sim. Autona? Eu acho que ela é da minha altura, mais ou menos. Ela é alta. Você é Eu alta. vou te mostrar depois, só que eu vou lembrar. Eu acho que eu fiz o convite pra Ela ela. é terrível, essa mulher. Pelo amor de Cristo, que mulher é essa? Ainda paga essa mulher. Mas é tão interessante essa coisa de você estar bem com o seu corpo, e eu penso, uau. E aí vem o meu filho, né? Os meus filhos me ensinam muito, e ele falou assim, mãe, os deuses gregos, eles eram lindos e eles cuidavam demais do corpo, mas eles liam, eles estudavam, que era um horror. Então eles entendiam que mente sã, corpo são. Então tem que progredir das duas formas, né? Você trabalha o corpo, você também trabalha a mente. Eu falei, tinha isso, meu filho? Ele falou, sim, tinha. Eu achei isso lindo. Isso fez muito sentido para mim. E eu penso que é assim. A gente não pode trabalhar uma única área da nossa vida, assim como a gente também não pode olhar só para essas questões. O meu trabalho, a minha vida financeira, a minha vida amorosa. Não, eu também preciso olhar para o meu espiritual. Eu também preciso beber de uma fonte. Fabíola, você está falando de igreja? Não. Eu estou falando, escolha um caminho, né? Porque são vários caminhos. Escolha essa conexão com a sua espiritualidade e vá estar naquele grupo ou professando aquilo que você acha bacana para você. Mas faça, desenvolva também esse lado, né? Que isso vai te fazer bem, isso vai te levar para um lugar legal, isso vai te fazer você uma pessoa melhor. Então... E Fabíola hoje tem religião? Não, eu não tenho nenhum grupo que eu frequente, né? Mas eu tenho... Porque não, como eu já passei um bom tempo em um grupo, hoje eu não sinto mais a necessidade de estar lá. Eu penso que foi um ciclo muito lindo, do qual eu sou muito grata, mas que chegou no final. E que hoje eu tenho minhas conexões, eu tenho alguns grupos que eu estou lá, quando sinto a necessidade estou presente, visito, e tenho meus amigos que são padres, freis, e amo essa galera da espiritualidade, mas eu acho que o meu momento é esse. Que bacana, porque eu acho que a nossa conexão ela partiu por aí, tá? Porque o que você falou eu fiquei até arrepiado, né? Que é uma das coisas que eu falei lá no nosso primeiro podcast, quando a gente estava iniciando. Que eu parto do mesmo princípio. Eu acho que ele se manifestou. O que você acredita, né? Seja a conexão, a forma que você se conecte a ele. Acho que tem algo muito maior do que nós aqui, né? Que faz essa ligação que nós tanto conversamos aqui hoje. E é justamente isso. Não interessa a forma, o caminho que você vá. Mas se conecte. E a conexão, ela vai trazer fluidos bons. Que você vai transmitir para o seu próximo, né? E comece por onde, pessoal? Começa pela natureza. Pela natureza, que ele está tão presente. Nossa, conexão com a existe uma natureza força. é tudo de bom, né? Você tá ali, você sentir a grama nos seus pés, a areia da praia, você cultivar uma planta, você estar com os animais, isso traz para você uma energia tão boa, tão positiva. Eu penso que é um caminho muito bacana para te levar para conhecer um pouquinho do espiritual, né? É onde a Fabíola recarrega a bateria dela. Sim. Com certeza. Eu amo a natureza, só não gosto dos insetos e das coisas que Mas fazem parte. Você tem algum medo, Fabíola? Ah, De alguma coisa assim? Eu tenho pavor. Eu tenho pavor de cobra.
Cobra. É, eu acho que eu é tenho um- mais é um medo bicho de que lagartixa do que cobra. Você Ah, acredita não. que eu tenho pavor de lagartixa, gente? Eu tenho memórias Lagarto. incríveis com lagartixa na minha casa. São bonitinhos. Elas andando e eu Balançando. comendo Sabe, eu acho que eu morri É um engasgado. amor. Se tem outra vida, eu morri inventou na minha mão. Porque eu tenho pavor mesmo. Olha, eu cheguei ontem aqui na garagem, tinha a lagartixa pequenininha assim, minha irmã. Olha que tá do seu lado, eu saí correndo. Tem um pavor, não? Que isso. Mas eu gosto da natureza. Se eu puder, eu passo o dia inteiro na praia. E eu vou à praia nublado, às vezes até chovendo, eu fico ali Só admirando com aquela... aquela chuvinha. Sinto saudade do meu Rio de Janeiro. Eu gosto. Nossa, eu É gosto onde eu demais. também me conecto, que eu acho que ali é... Eu já parto do princípio que eu acho que ali é um universo, tanto o universo que a gente olha que está tão distante de nós que a gente não consegue sair, né? E o universo que a gente tem ali subaquático, porque para mim aquilo ali é uma outra existência que a gente tem e a gente consegue, né? Se conectar, entrar muitas das vezes ali. Claro que não chegar mais das maiores profundezas, mas aquilo ali, só de você abaixar e você não escutar nenhum som aqui de fora, e só escutar aquela paz, aquela coisa ali que tem Nossa, é ali dentro. incrível. E eu acho que revigorante. nós somos, assim, completamente privilegiados de morar numa cidade feita Linhares. Porque a gente tem locais incríveis. Linha Verde é uma delas. O nosso litoral é incrível, gente. Eu sou apaixonada pelo Pontal do Ipiranga. Você gosta? Nossa, Eu capixaba. Eu prefiro a regência. Eu gosto de Você regência gosta de também, regência? mas eu vejo uma natureza tão bruta, tão assim, com pouca interferência, né? Aham. E, nossa, eu vejo uma beleza incrível. Eu olho as bromélias, nossa, os cactos, e eu gosto demais desse nosso litoral. Você é Eu capixaba? curto muito. Eu sou linharense, Dadinho. Ai, que delícia. Por isso tanta paixão por esse lugar. Tenho paixão por Linhares. E hoje, vou baixar a Marília Gabriela aqui. Você ainda tem um sonho ainda? Tem alguma Sonhos? coisa que você quer realizar? Por que você falou ainda? Você acha que eu tenho quantos anos? Não, Não, Eu falo que não, eu mas não os sei- sonhos eles não estão conectados à idade. profissional e tudo. Fica nervoso não. Não, tem gente que para de Eu tô na sonhar com metade da 18 vida. anos. Eu tô na metade da vida. Porque o papai tem 84 anos. E ainda seu sonha. Claudio lindo, ainda sonha. E ainda Um abraço, seu constrói Claudio. coisas. Seu Claudio ouve o podcast, Olha! tá ligado no YouTube. E está Eu convidado vou passar o aqui link pra também, ele, hein? tá? Passar um pouquinho da experiência Vai de falar sua vida, essa Claudio. galera. Ele sabe de tudo pelo YouTube. Ai, que bacana. Mas tenho sim. Eu quero morar na praia ainda. Ai, que delícia. Eu quero morar na praia. Morro de medo disso, Eu quero poder ampliar ainda mais. Esse ano eu estou ampliando, criando esses grupos de mentoria para mulheres. Eu quero criar uma mentoria para outros terapeutas. Eu estudo para isso, eu estudo digital para isso, para contribuir. As poucas contribuições que eu consigo fazer, eu penso que é muito positivo. Os feedbacks dos meus colegas são muito positivos. Eu quero ampliar as minhas mentorias e futuramente eu quero fazer mais cursos no exterior. Eu quero ampliar ainda mais essa minha atuação, sabe? Adquirir mais conhecimento, né? Sim, e ampliar ainda mais esse meu bem-estar, que hoje já penso que eu moro muito bem. A gente morar em Linhares, morar em Casa Baixa, eu tenho cachorro, eu tenho planta, eu tenho passarinho na minha casa que vem, né, livres, né? Exato. Eles vêm comer os restinhos do pão e eu sou muito privilegiada, eu penso que a gente é muito privilegiado, mas eu quero ampliar isso ainda mais de morar mesmo na praia, de morar bem pertinho, assim. Esse é o meu objetivo agora. Mas eu tenho 40 e poucos anos, você para com isso. Não foi disso. Mas morro de medo da praia porque eu tenho medo de tsunami. Eu acho que qualquer hora o mar vai... Mas se for pra hora vai ser. Vai ser aqui ou vai ser lá. O pessoal de casa, a gente tava falando com o Fabiola também aqui nos bastidores, que vocês não têm acesso, e eu fiquei muito curioso que você ia fazer uma pergunta para a gente, para nós dois. Ai, meu Deus. Os dois a Que mesma per- pergunta. Que pergunta seria essa? Não me deixa nervoso, Vem com a coisa bombástica, não, hein?
pergunta seria para vocês pensarem. Vocês sabem para onde vocês estão indo? Acabou com o podcast. Para onde vocês vão? E mais, para onde vocês estão olhando? Está olhando para trás? Ou está olhando para frente? Fica São entre... perguntas interessantes para a gente fazer. Onde que eu olho? Tem muita gente olhando para uma mãe que faleceu, para um pai que faleceu, tem muita gente olhando para um problema financeiro que teve, para uma empresa que quebrou, tem muita gente olhando para um relacionamento que acabou, tem muita gente olhando para outras coisas que estão lá atrás. Você não vai mais para lá. Nada que você faça, você vai conseguir mudar o que já foi feito. Então, fixa aqui, olha para frente. É para lá que você vai. Pensa num ser humano olhando para trás e caminhando para frente. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Então, foco, fé e caminho. Qualquer caminho, não tenha medo de errar. Qualquer caminho que você escolha para frente vai ser melhor do que você ficar olhando para trás ou continuar parado onde você está. É isso. Isso aí. E a Deixa nossa reflexivo, última... tá? Depois a gente vai conversar. A nossa última pergunta, que é quando a gente finaliza esse podcast, é muito sobre se a pessoa fosse a pessoa mais famosa do mundo, o que ela diria para as pessoas, né? E você diria isso para todas as pessoas? Para tudo que você todo mundo falar assim. Para onde você está olhando? O que você diria? Além disso que eu disse, para onde está olhando, eu separei uma frase bem interessante aqui. Segura não é de aí. Beth. Não é agora não? Ok. Não é de Beth. Vamos se despedir que a gente finaliza com a fala, tá, Fabiola? Porque vai ser algo chocante, não chocante, mas deixar algo para vocês reflexivos. Como ela me deixou aqui agora bastante, eu acho que você atingiu um ponto meu, não, um gatilho. Você me atingiu um gatilho aí que, por isso que eu falei. Sim. A gente depois precisa sentar e conversar, porque, enfim, depois a gente bate esse papo. Tenho ódio. Então, uma vez eu terminei a primeira sessão de terapia, a doutora perguntou assim pra mim, e você? O que você acha sobre isso? Semana que vem você me fala. Acabou comigo! Vocês são umas bruxas. Não, eu vou pagar a hora extra, mas eu vou lhe responder agora. E você vai me dizer o que você achou disso. Fabiola, queria muito te agradecer por essa participação. Que papo maravilhoso, que experiência maravilhosa poder ouvir você, que você nos trouxe, reflexões, entendimentos. Eu sou eternamente grato por essa presença sua. Espero que você retorne o mais brevemente possível, tá? Sabe que as portas daqui do nosso pequeno podcast, né, que estamos iniciando, vai estar sempre abertas para você vir compartilhar mais, bater um papo com a gente, uma roda descontraída, viu? E só gratidão. Obrigado mesmo por você ser esse ser humano incrível. E você tem um convite para fazer para as pessoas? Alguma fala para falar? Termina com sua frase, fala um pouquinho aí agora. Posso? Que lindo e maravilhoso. Que agora vou... Só palmas. Deixa eu pegar aqui na minha... Eu inclusive postei algo sobre essa fala desse escritor literário sul-africano. Ele disse o seguinte: a vida que poderia ter sido está escondida na vida que é. Então, é olhar para a vida como ela está acontecendo. Ou está acontecendo agora. Agora é a hora, né? Então, a nossa felicidade, o que a gente busca, está aqui, está na sua mão. Não espera. Quando eu comprar um carro? Quando eu construir minha casa? Quando? A vida que você quer, está aqui, está para você. Está acontecendo, está rolando, como diz os jovens. Né? Está rolando, é agora. Então, faz o que você quer fazer agora.
Chama sua mulher para sair agora, chama ela para dançar. Faz o seu jantar agora. Vai viajar, aquela viagem dos sonhos agora. Vai fazer aquele de navio, como que é? Cruzeiro. Agora. Faz agora, porque é agora que está rolando. Amanhã a gente não sabe. O que passou, a gente não tem domínio nenhum. Então, a vida que você quer, tá aí para você. Não fica distraído. Não fica distraído com a vida. Fica ligado. Acho que ficar nesse sim, você vai dar certo. E também esperar que a vida passe para que chegue lá e falar, poxa, eu não consegui fazer aquilo. Você arrepender quando eu não dá certo. Perfeito. Exatamente. Divulgue pra gente seu trabalho aí pra gente, pra todo mundo. E o evento, você vai falar? Sim. Fala pra convidar todo mundo, a gente vai também, se a gente puder. Atendo hoje na Clínica Beija-Flor, né? É uma clínica linda, tá incrível. E tem um grupo de mulheres, agora eu tenho um grupo das quintas-feiras, já tá cheio esse grupo, né? E eu abri um novo grupo agora às terças à noite, às 19 horas. Então esse grupo de mulheres é um projeto incrível, com vivências terapêuticas e com um grupo de autoajuda, um grupo no WhatsApp, onde a gente fomenta muita coisa bacana, onde a gente entrega muita coisa bacana para essa mulherada, tá bom, gente? Então tem esse grupo novo, essa possibilidade. Entre em contato comigo, pede aí meu contato para os meninos, vai estar em algum lugar aqui também, não se preocupa com isso. Não preocupa não. E quero fazer um convite para o maior evento de constelações sistêmicas do norte do estado, que vai acontecer dia 18 de agosto, aqui mesmo em Linhares, no sítio Flor do Gravatá. O sítio Flor do Gravatá fica aqui a 15 quilômetros aqui em direção ao Pontal. É um sítio maravilhoso. Nós vamos ter yoga, vamos ter reiki e vamos ter o dia inteiro com 3 consteladores constelando você, ou no grupo ou individualmente lá com os bonecos. Eu, Marinês Alves e Giovanni Capri, que é o meu professor lá do Paraná, primeira vez que ele vem a Linhares, nós vamos estar realizando esse evento, que vai ser a 3ª edição, tá? Do Espada Que privilégio da gente. Convidadíssimos. Vamos sim. 18 de agosto, então. Marca aí na agenda vocês em casa, galera. O compromisso, que eu acho que deve ser uma experiência incrível, né, Fabiana? Sim. Eu vou me programar para ir, porque eu acho que deve ser algo único, né? Revigorante. Uma outra questão, meninos, se vocês me permitem, Claro. um monte de gente fala uma coisa: terapia é caro. Nossa, terapia é muito caro. Esquece a despedida aí, galera. É caro, né? Terapia é caro, Fabiola. Não, terapia não é caro, né? Caro é você passar 3 anos, 5 anos, 10 anos fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. É muito caro isso. Caro é você sofrer com um problema físico e não se dar conta que esse problema é só uma consequência do seu emocional que está doente, né? Caro é você não conseguir evoluir com um relacionamento da forma que você conseguia. Isso é muito caro, muito caro. Né? Agora, você tirar um valor para você investir no seu emocional, na sua saúde emocional, nunca é caro, pessoal. É um investimento que você está fazendo nada mais, nada menos naquilo que é mais importante para você, que é você mesmo. Se você não estiver aqui, se você não estiver bem, nada rola. Seu trabalho não vai bem, sua família não vai bem, então invista naquilo que é mais importante para você, que é o seu bem-estar. É uma ótima observação, porque depois de tudo isso, o que vai gerar e o que você vai gastar com medicamentos para tratar de uma doença que, né, que surgiu ali, vai ser muito mais caro do que o investimento que você pode fazer hoje aqui em você. É isso aí. Fabiola, mais uma Muito vez, obrigado. muito obrigado por essa presença Imagina! maravilhosa. Eu vou voltar muitas mais vezes. Incrível. Imagina.
Maravilha, Prazerzão. E vamos marcar esse churrasco aí com Vambora. Gui Nicolas, não é Bora! isso? Rapaziada, convida a gente, hein? Beijão, galera de casa, obrigado. pessoal. Ah, sim, antes disso, verdade, não poderia deixar de falar aqui dos nossos patrocinadores, inclusive nosso novo parceiro, Faculdade Multivix. Obrigado pela parceria aí, pela credibilidade da gente. Você aí de casa, procura lá no site, entra no site da Multivix, procura lá os cursos, os polos, o que eles podem te oferecer, que é uma faculdade muito bacana, né, para você que quer dar início ou dar continuidade aí na sua área, aí, uma mudança de sua vida, que foi tanto que a gente conversou aqui. Não perca tempo, a hora é agora, é o que Fabio acabou de falar. Agora, ó, já entra aí no site, bate aquele Google. Queremos agradecer também a Thalita Joias. Thalita, brigadão por essa força, tá sempre aqui presente com a gente. E a Badá Cosméticos também. E vocês aí de casa. Um beijo maravilhoso, obrigado por mais um pode aparecer aí com a gente. E é isso aí. Beijo, galera. Até Beijo, a próxima. Fabiola, obrigadão. Beijo. Beijo. Seus lindos. Maravilha.